Vamos começar, Manu? Bora lá, vamos lá. Bora lá? Então, pessoal, boa noite. Hoje a gente está aqui com mais uma convidada, uma não, duas convidadas para a nossa série Educação em Tempos de Pandemia. Né? O tema de discussão hoje é o ensino à distância e a educação remota, como evitar uma possível evasão. E hoje a gente está chique, porque a gente está com as duas autoras do livro. Você mostra o livrinho aí, Manu? Com as Mostra. duas autoras do livro Evasão e Permanência em Cursos EAD com a palavra o aluno. Tá? Então, a gente hoje é uma live em duas partes. Quem está aqui comigo é a professora doutora Maria Manuela Esteves dos Santos, minha amiga Manu, vocês vão ver eu falar Manu o tempo inteiro, tá bom? E na sequência, vem a orientanda, uma orientanda de mestrado dela, que defendeu o mestrado em dezembro do ano passado, né? A professora mestra Camila Figueiredo Nascimento. Tá? Então a gente começa com a Manu e na sequência vem a Camila, tá bom? Manu, é um prazer estar aqui contigo, de verdade. Enfim, a gente se reencontrou, né? A Sim. distância, mas a gente se reencontrou. Eu vou passar para você a palavra. Manu, eu vou deixar você se apresentar, tá bom? Pode deixar. E a palavra está contigo. Gente, quem tiver dúvidas, quem tiver questionamentos, podem ir problematizando aqui nos comentários, que na sequência eu bato bola com a Manu, então, sobre as questões de vocês, tá bom? Manu, contigo. Obrigada, Ronaldo. É um prazer imenso, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Um prazer revê-lo. Eu tenho certeza que em breve será presencial. Você já me disse que tem vontade de vir aqui para os lados de Minas Gerais, que é onde eu estou nesse momento. Então, vai ser com muita alegria esse reencontro também presencial futuramente. Bom, você, de certa forma, já falou um pouquinho. Sou Maria Manuela. Hoje eu sou professora do Departamento de Ciências da Educação na Universidade Federal de São João del Rei. Sou professora aqui de didática e prática de ensino. Eu sou pedagoga de formação. Toda vez que eu falo isso, eu lembro do Silvio Galo, que foi o meu orientador de mestrado e doutorado na Unicamp. E ele tem sempre uma brincadeira para as pedagogas de formação. É um caso de amor aí. E fiz o meu mestrado e doutorado na Unicamp, na área de filosofia da educação. Tá? Então, venho estudando filosofia da educação contemporânea, filosofia francesa contemporânea. Estudei bastante o Serres, Michel Serres, que é um autor contemporâneo da área da filosofia, e que Inclusive, não só, desculpa, não só entrevistou, não só estudou, como entrevistou o Sérgio, né? tive essa oportunidade, foi uma coisa, um momento único para mim, na minha pesquisa, poder estar com o Michel Serres. Michel Serres é um autor muito generoso, um pensador da sua época, então ele se dedicou a diversos assuntos, muitos relacionados à educação, e em específico a questão dessa nova geração, dessa geração que lida com as tecnologias. Ele se dedicou também a olhar para essa geração, para esses alunos que chegam nas escolas hoje, e chamou eles carinhosamente de polegarzinhos. Né? Então tem um livro dele que ganhou uma repercussão bem grande, chamada A Polegarzinha, um livro pequeno, um livro gostoso de ler, mas um livro ao mesmo tempo cheio de densidade de reflexão filosófica. Então eu também embrenhei nessa discussão, minha discussão é um pouco mais ampla em relação à multiplicidade e à educação, a diferença e a educação, mas estudando o Serres eu também me aproximei dessas discussões dessa geração hoje que lida com tecnologias. Então foi um pouco assim que eu comecei com essas leituras. Quando eu vim para o UFSJ, eu sou são joanense de natureza, eu nasci aqui. A UFSJ foi a minha instituição primeira de formação. Hoje eu sou professora num lugar onde eu me formei. Tenho esse privilégio de estar em casa e estar numa instituição que eu tenho muito carinho. E quando eu cheguei por aqui, me foi pedido para que eu assumisse uma tarefa de ser coordenadora do curso de educação à distância em pedagogia aqui à Universidade Federal de São João del Rei na época,
Eu entrei em 2016, né? Em 2014, a UFSJ aderiu. Aliás, em 2011, a UFSJ aderiu à OAB, a Universidade Aberta do Brasil, que é o programa do governo federal que promove cursos de educação à distância dentro das instituições públicas de ensino. Então, são cursos de educação à distância completamente gratuitos. Isso aí é um elemento muito relevante da gente considerar, porque hoje em dia a educação à distância ela é muito realizada pelas instituições privadas. Então, o aluno que não poderia fazer em outra modalidade que não seja a educação à distância, muitas vezes ele precisa pagar por isso, né? E quase sempre falta o recurso financeiro. Então, a EAD acaba atraindo os trabalhadores, né? As pessoas que estão na lida o dia todo, separam uma parte do seu dinheiro, às vezes sem condições, para poder cursar uma universidade que se encaixe no tempo que ela pode ter, né, disponível. Então, a educação à distância, ela também permite você gerenciar o seu tempo, né, fazer naquelas horas que você pode, né, e o presencial, ele já te amarra nisso. Então, o presencial, ele tem alguns limitantes que geram a exclusão, seja você ter uma universidade próximo da sua casa, né, e poder realizar sem precisar sair do seu ambiente, porque se você tiver que viajar, você tem um custo aí, você tem um deslocamento, você tem o tempo. Se você tiver que se mudar para uma outra cidade, como alguns alunos fazem, né, alguns jovens fazem, aliás, boa parte dos jovens fazem para os centros universitários, você tem um custo de manutenção, né, que normalmente a família tem que manter. Esse aluno às vezes tenta fazer aí um trabalho, pegar uma monitoria, pegar um trabalho meio período para poder ajudar, né, tentar uma moradia estudantil, enfim. Tem todos esses aspectos que muitas vezes deixam uma boa parcela da população de fora. Quando a UAB é criada, e aí a gente tem, não vou entrar nesse mérito aqui, a gente não vai ficar discutindo sobre ela e sobre os seus poréns, ela vem um pouco nesse sentido de de abrir um espaço dentro da universidade pública mais inclusivo, que a universidade pública conseguisse chegar para lugares onde ela normalmente não chega, né? Sobretudo para a formação de professores. Professores que já atuam em recantos do nosso país. Então, por exemplo, a Universidade Federal de São João, ela tem sua área de atuação, que é norte de Minas, né? Algumas cidades do norte de Minas que não têm acesso, não tem uma universidade pública por perto. Algumas cidades do interior de São Paulo também estão incluídas, né? E quando vai se ofertar os cursos, né, se faz parcerias com as prefeituras. Essas prefeituras precisam oferecer a estrutura física para que os alunos possam realizar a educação à distância, porque esse aluno, considerando que a gente está num processo inclusivo, não necessariamente esse aluno é garantido que ele tenha internet e equipamento em casa, né? Sobretudo, a gente quer formar professores. Então, tem professores de zona rural, em situações muito específicas. Então, os polos que as prefeituras oferecem, a estrutura física, ela é justamente para oferecer os computadores, a internet, né? E se o aluno, porventura, não tiver isso em casa, ele sabe que ele tem o apoio do polo para poder ir lá realizar isso. O polo também é um lugar onde você vai aplicar as provas que normalmente são presenciais. Então, já fiz todo um preâmbulo para vocês do que é uma educação à distância. Um preâmbulo. Tem mais elementos aí. Então, de certa forma, eu já estou entrando. Estou misturando a minha história e, ao mesmo tempo, explicando o modelo, né, a modalidade. Me pediram para que eu assumisse a coordenação do curso de pedagogia que tinha sido feito. Uma turma tinha entrado em 2014, nós estávamos em 2016, final de 2016 e início de 2017. Então, essa turma estava em vias de se formar no tempo normal, 2018, tinha aí um ano, então era o último ano deles, mais ou menos. Mas tem também os alunos que não conseguem fazer no tempo inicial, né, e ainda tem mais 2 anos para realizar. Então, hoje, 2020, nós estamos terminando com esses últimos alunos,
porque não foi feita uma nova turma. Nós temos contextos políticos muito específicos, que não abriu edital para... O último edital foi 2018, para vagas em EAD nas universidades públicas. Enfim, eu estou lá até hoje como coordenadora de curso, terminando o curso de Educação à Distância. E quando eu estava já mais ou menos em 2018, foi isso, 2018, eu ingressei no programa de pós-graduação em Educação aqui da UFSJ. E aí, então, a Camila passou no processo seletivo com um projeto bastante interessante de estudar a evasão nesses cursos, no curso de pedagogia, nas suas 3 edições, porque houve uma edição em 2011, uma em 2012 e uma em 2014. Então, a proposta dela era conhecer, através da palavra do discente, do aluno, quais foram os motivos que levaram ele a evadir, né, desse curso, quais foram as razões. E foi assim, então, que o trabalho aconteceu, e hoje está materializado nesse livro, uma obra que tem todo o mérito da Camila. Eu segui na esteira orientando, mas a mão da massa foi dela. E aí foi pertinente porque quando nós publicamos agora, nós não tínhamos em mente ainda essa questão do ensino remoto que caiu sobre nós, né, repentinamente. O livro estava sendo produzido. A Camila defendeu em dezembro, nós submetemos à editora por volta de fevereiro, mais ou menos, e em março a gente entrou nessa situação da pandemia, né? E aí veio o cenário daquilo que passou a se chamar ensino remoto. E é uma palavra nova, né? Nova para a maior parte de nós. Quem já tinha ouvido falar de ensino remoto. Com a pandemia, a gente teve o impedimento da continuidade das nossas atividades presenciais de ensino, seja na educação básica ou no ensino superior, né? Um dos setores mais afetados e que vai demandar muito mais tempo para voltar às suas atividades somos nós, porque nós somos uma atividade que reúne pessoas, né? Numa mesma sala, muitas vezes salas pequenas, salas com dificuldade de estarem arejadas, muitos alunos próximos, enfim, toda aquela situação. E como resolver, então, o problema de não podermos estar juntos, né, mas precisarmos continuar com nossas atividades? E começou-se, então, toda uma discussão sobre como fazer isso. Na educação básica, infelizmente, não foi dado o tempo que se precisava minimamente para se gestar essa mudança, para se entender o que estava acontecendo e para se pensar uma forma alternativa de trabalho. Então, muitos professores da educação básica se viram, de repente, obrigados a ligar os seus equipamentos em casa, convocar os seus alunos e continuar suas aulas. Isso aconteceu com o ensino remoto dessa maneira. No ensino superior, na educação pública, na privada as coisas acontecem de uma forma um pouco mais impositivas, na maior parte das vezes, né? Mas no público a gente tem uma maior possibilidade de pensar, de escolher e de decidir a hora que a gente vai começar. Então, por exemplo, na minha instituição, nós vamos começar o ensino remoto agora. Nós estamos nesse momento em capacitação. Então, foi todo um processo desde março, de debate, de ouvir a todos, de pensar todas as condições que a gente gostaria de atender, e não vou dizer que isso é o ideal. A gente está também, não fica aquela coisa do conforto, não. A gente está também correndo contra o tempo, mas, assim, a gente pôde debater, a gente foi ouvido e a gente pôde impor nossas condições, sobretudo a questão da inclusão. Né, a gente, tudo bem, vamos fazer, mas nenhum aluno a menos. Então, essa foi uma das coisas que a gente bateu muito o pé, e aí a instituição está se organizando, está fazendo editais para ajuda aos alunos carentes, fornecimento de equipamento, ajuda financeira para contratar pacotes de internet. Então, foi um trabalho extenso. Agora, ao final, né, nesse mês, a gente começou com as capacitações para os professores. Inclusive, eu estava nesses 8 dias, mais ou menos, realizando capacitações. E foi muito rico ver, compartilhar com os colegas. Eu estava dando a capacitação.
né, trabalhando uma vez que eu venho da EAD, dessa experiência com EAD, trabalhando com eles, não métodos de EAD, justamente uma das coisas é diferenciar, é algo que eu vou tentar fazer aqui, o que nós estamos fazendo, do que é uma EAD, mas também pensar juntos os recursos. Eu mesma estou realizando várias capacitações, conhecendo recursos tecnológicos que eu não conhecia, testando, me submetendo a dar tudo errado e pedir ajuda para, né, nas capacitações mesmo que eu realizei. Eu tentei implementar alguns recursos que eu aprendi. E aí abri a câmera, compartilhei a tela e falei, vamos lá, vamos comigo, porque eu não estou entendendo como é que faz aqui. E aí os próprios colegas também vão ajudando. Isso vai acontecer com os nossos alunos também. Provavelmente a gente vai precisar pedir ajuda, que eles sabem às vezes mexer melhor que nós. O Sérgio já dizia que isso é muito bom, que isso tira o lugar do saber, né, do professor como aquele que emana o saber, né, aquele do qual o saber surge, mas coloca a gente numa relação mais igualitária, mais dialógica com o aluno, porque vai ter momentos que a gente fala, poxa, não sei mexer com isso aqui, mas você sabe, bom, me ajuda aí. Então isso já traz o aluno, de certa forma, para uma centralidade, numa relação mais hierarquicamente, né, ali no mesmo nível. Então, isso aí é um ponto relevante e que o professor também não pode se constranger, né? Ah, eu vou ficar constrangido porque eu vou mostrar minha fragilidade e não sei usar esse recurso aqui. Não, né? Minha firmeza está naquele conteúdo que eu quero mostrar. A habilidade com a técnica, não tenho. Vou pedir auxílio, né? Vou aceitar que outros saibam mais do que eu. Eu me surpreendo com a minha filha de 2 anos, que ela faz coisas no meu celular que eu não sabia que dava para fazer. Então, né, a coisa mais natural do mundo é que pessoas mais novas que a gente saibam mexer melhor nesses recursos do que nós. Enfim, minha fala era muito no sentido de dizer assim, o que é uma educação à distância e o que é um ensino remoto, que hoje a gente vive, são diferentes? Totalmente. Qual a principal diferença que a gente pode, ou as principais diferenças que a gente pode elencar? A educação à distância, ela é um procedimento ou uma forma de trabalho, de estudo, onde você não pode estar presencialmente, ok? Isso é igual no remoto, mas onde há uma relação de aprendizagem, de autoestudo, muito mais ligada ao material que foi produzido. Então, na educação à distância, a gente tem todo um trabalho de preparação de materiais, materiais que são dialógicos, que são didáticos, que são interativos e que, pelo contato com esse material, o aluno é capaz de aprender num autoestudo. O professor, ele nesse processo, ele fica muito distante. Você tem o aluno, o material, a plataforma e o tutor. Então, o professor, que momento que ele aparece nesse processo? Quando ele vai preparar o material. E mesmo assim, a gente diferencia o professor conteudista, que é o especialista, né, a quem você convoca para reunir o material, mas depois você tem o design instrucional, que é outro especialista, que vai colocar aquele material num formato lindo, né, dialógico, colorido, que por si só vai interagir com o aluno e ele, por si, né, vai aprender através das atividades propostas, através do contato com aquele material. E o tutor, ele aparece nessa história como um incentivador, um mediador, alguém que vai falar, olha, hoje tem tarefa, você postou lá no fórum, vou lá dialogar com você, vou te incentivar, não precisa nem ser um especialista no assunto, né? Olha, tem prova, a prova vai ser dia tal, então ele é aquele incentivador que fica ali. Ele às vezes faz uma mediação com o professor que preparou o material. Ele vai lá, né, resolve alguma coisa que ele não deu conta de resolver sozinho, ele consulta o professor e depois repassa para os alunos. Então o professor fica muito distante, de certa forma, desse processo. Hoje em dia a gente tem falado muito de uma melhoria na qualidade da educação à distância, justamente defendendo uma aproximação maior desse professor do processo. Mas vejam que a educação à distância, ela acontece para além de toda essa estrutura que eu falei, de ter um polo, de ter computadores, de ter internet disponível, né? Do aluno se colocar num modelo como esse, né, e já está disposto a isso,
E detalhe, né, normalmente são adultos. A gente não tem EAD para a educação básica, né? Então, a gente tem um aluno minimamente maduro, né, que por motivos de trabalho, por escolha, às vezes uma formação complementar, a EAD funciona muito no modo pós-graduação, né? É um dos modelos que mais, dos tempos da educação que se encaixa melhor na EAD é a pós-graduação. Nesse sentido, é muito vantajoso. E o ensino remoto é o quê? O ensino remoto é exatamente aquilo que a gente faz no presencial, só que agora a gente faz por meio das tecnologias. Nós ligamos os nossos computadores, os nossos alunos ligam seus equipamentos e a gente vai então trabalhar com eles. É o professor, é o aluno, é essa relação direta. Muitas vezes, naquele modelo tradicional de exposição, onde o professor vai lá falar todo o conteúdo e o aluno vai tentar acompanhar. Isso é uma outra questão que eu trabalhei muito na capacitação, que nas tecnologias, no ensino remoto, a gente precisa fazer muito mais uso das aulas interativas, dos recursos interativos, porque a nossa atenção dispersa. Não é a mesma coisa quando eu estou em sala de aula, estou vendo meus alunos, ô fulano, presta atenção aqui. Não, para de conversar aí, larga esse celular. Né? Normalmente na educação básica a gente faz isso. Eu tenho a experiência do ensino superior que a gente ainda vai, até faz de vez em quando, mas não desse jeito. Faz. Né, Ronaldo? Mas enfim, a gente tem o nosso, a gente está vendo, né? Então a gente chama, a gente, né, pede para estar presente e tal. E no remoto a gente tem a angústia das câmeras e fones desligados e a gente nem sabe se o aluno está ali. Né? Então isso aí nos angustia demais. A gente está transpondo do presencial para o remoto aquilo que a gente faz no presencial, só que aí tem algumas coisas que ajudariam para as adequações né, que precisam acontecer. O problema de tudo isso é que os professores não foram preparados. Foi de repente, né, a gente foi jogado nisso. Então a gente não tem que se preocupar, a gente não tem que se culpar e nem se cobrar de uma hora para outra sermos os mestres das metodologias ativas, da sala de aula invertida, de dominar os recursos, de fazer uma coisa super dinâmica e tal. Com o tempo a gente vai até incorporar algumas coisas, a gente vai até perceber que ajuda, né? Uma dica, por exemplo, para saber se meu aluno está ali, é ir fazendo enquetes no chat, responda tal questão, e aí o aluno de repente assusta, nossa, responda a questão aqui agora, o professor está perguntando, é uma forma de você ir, né? O aluno começa a prestar atenção, bom, a qualquer momento eu posso ser chamado para responder alguma coisa e não estou ali. Alguns professores têm pedido para ligar a câmera, mas ligar a câmera pesa, né? E aí a conexão fica ruim. Mas enfim, aos poucos a gente vai encontrando os nossos caminhos ali. O que eu queria dizer é que educação à distância e ensino remoto são coisas muito diferentes. Então, o que nós estamos fazendo hoje não é EAD. Talvez a gente possa aprender com a EAD alguns recursos, mas o fato dessa relação professor e aluno estar firme ali, apesar de todos os percalços, é o professor que está na prova, é o professor que conduz, é ele que está preparando, é ele que está falando, é ele que está corrigindo, é ele que está se desesperando. Só isso já descaracteriza completamente o modelo EAD, que é um modelo mais do autoestudo. Né? O ideal é que a gente possa, né, se a gente pudesse ter tido tempo das capacitações, das reflexões, né, de descobrir esse universo das tecnologias, das metodologias ativas, para poder adaptar àquilo que a gente quer fazer, né, e aquilo que a gente gostaria de fazer. Mas, enfim, só de sermos nós, os professores, a estarmos ali com aquele empenho, com aquela vontade de fazer, mesmo com todas as dificuldades, só isso já garante minimamente a qualidade ou minimamente o que a gente, melhor do que o nada, né, se a gente não estivesse fazendo. Mas estou aí aberta para a gente poder conversar, tá? Tentei limitar aí, fui controlando o tempo aqui, né? Mas estou aberta depois para a gente poder conversar, viu? Beleza. Manu, a Jaqueline Longini, ela está perguntando a que você atribui a não abertura de novas turmas pedagogias EAD aí na Federal de São João del Rei? Tá, joia. Quem está perguntando? Jaqueline, né? Você falou? Jaqueline. Jaqueline. Isso. Uhum. Então,
Nós temos dois fatores. Nós temos um primeiro, que é a não abertura de novos editais pela CAPES UAB. É a CAPES que abre os editais. O último edital foi em 2018 e que leva ao segundo ponto. O segundo ponto foi uma posição do Departamento de Ciências da Educação aqui da UFSJ em não querer ofertar mais graduação à distância. A questão da distância, ela divide muito a opinião, como o professor vê a sua validade, né? Então, nós temos dentro do departamento professores que acreditam e temos dentro do departamento professores que não concordam, sobretudo na forma como ela é feita pela UAB. O problema da forma como é feita pela UAB, né, é muito no sentido da precarização. Então, assim, você tem uma bolsa de tutor que é muito baixa, né, o valor, esse tutor ele assume um acúmulo de funções, a bolsa para o professor também é irrisória, de forma que você não consegue ter, por exemplo, uma dedicação maior do professor, porque esse professor precisa fazer várias outras coisas dentro da universidade, não pode ficar por conta da EAD. Então, vem toda uma discussão em termos da qualidade, e aí o departamento também optou por graduação, não mais oferecer. Então, a gente teve esses dois fatores que acabaram não fornecendo mais as vagas em pedagogia EAD. Né, uma questão de posicionamento do departamento e também uma questão de a própria CAPES não está abrindo mais editais para a educação à distância. Né? O Manu, a Gisele Sanches Costa, ela está elogiando as professoras da filha dela, dizendo que as professoras se adaptaram muito bem, né, que estão sendo produtivas, considerando até toda essa novidade. E, ao mesmo tempo, eu estou falando isso porque eu sou diretor de escola básica, né, a gente tem um movimento também dos professores que, em algum momento, passou assim, por uma resistência, no sentido de não querer esse modelo, que hoje em dia já entendeu que a gente não tem mais o modelo presencial e que, portanto, a gente precisa garantir que os nossos alunos, de alguma maneira, aprendam, né, e que também tenham contato com esse professor, que é o professor referência da sala, a professora referência da sala. A minha pergunta para você, ela qual é o caminho, se existe ele, né? Porque você falou em encontrar caminhos. Então, minha pergunta como encontrar esses caminhos, né, de maneira a seduzir, conquistar esses professores para que eles compreendam, né, essa necessidade que a gente tem e considerando todas as nossas limitações, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que a gente também não sabe fazer, mas a urgência desse trabalho. Ai, ótima pergunta. Agradeço a pergunta da Gisele também. Gisele é minha cunhada, é uma querida. E eu tenho acompanhado o trabalho das professoras que são das minhas sobrinhas. E realmente o professor sabe se reinventar, né? E muitas vezes ele é levado a se reinventar, mesmo que ele não esperasse por isso, né? Mesmo que ele não tivesse preparado para isso, ele vai lá buscar maneiras de fazer. Realmente se superam e é louvável tudo que estão fazendo. A sua pergunta, Ronaldo, só consigo pensar numa coisa, é a escuta. É a escuta real, é a escuta verdadeira do que eles têm a dizer. Seja aqueles que acreditam que é possível fazer e estão lá fazendo, então às vezes super empolgados, tem professor que está empolgado, ele está buscando, está conhecendo, está achando legal e tal. E tem os que realmente não acreditam, tem os que realmente veem vários problemas, e o principal é escutar, é ouvir o que eles têm a dizer e considerar o que estão dizendo. E a partir daí construir um diálogo. Né? A gente hoje é o que a gente pode fazer. Eu acredito, por exemplo, que no ensino superior, nós não acreditávamos que isso fosse se estender por tanto tempo. Então a gente, né, foi debatendo, foi discutindo, e à medida que a gente viu que realmente isso ia se estender até o final do ano, né, e não fazer nada era pior do que fazer do jeito que a gente está fazendo, né, do que fazer do jeito que é possível fazer. Então começou-se a perceber
que estava na hora, assim, de tentar fazer o melhor dentro da circunstância posta. E aí, foi muito importante durante esse processo, que foi o processo que eu vivi, a escuta. E eu vou te falar, eu participei de todas as instâncias onde isso foi debatido. Mesmo a gente não podendo se encontrar presencialmente, foi exaustivo. E todos os espaços que eu tive, tinha momentos que eu falei, gente, não aguento mais ouvir falar de ensino remoto, porque é muita coisa assim, contraditória, né, conflitante, professores se posicionando e com uma posição muito marcada, outros com outras, e aquilo não batia. Eu fiz parte de um grupo de trabalho do sindicato, né, e foi um grupo de trabalho muito desafiador, porque tinha pessoas com diversos pensamentos, e ali a gente tinha a missão de construir diretrizes para encaminhar para a reitoria. Então, assim, como construir diretrizes se a gente não tinha nenhum acordo se devíamos fazer ou não? Tinha a turma do não faço, não quero fazer nada assim, não acredito, não concordo, nananã. Tinha a turma do não sei, posso ser convencido, e tinha a turma do acredito. E a gente conseguiu produzir um documento. Então, assim, cada reunião que a gente tinha, parecia que a gente não ia chegar a lugar nenhum, mas a gente tinha escuta. E aí, ao final, esse documento ele ficou tão rico porque a gente resolveu fazer prós, contra e o que deveria ser feito se fosse encaminhado. Então, a gente criou 3 modelos de coisas que poderiam ser adotadas, quais eram as vantagens, quais eram as desvantagens, porque tudo tem seus limites, seus problemas e tem seus pontos positivos. E dentro disso, o que a instituição deveria adotar para minimizar os limites. Então, assim, foi o máximo que a gente conseguiu fazer. Mas eu digo para você que o documento que saiu depois da reitoria, ele representou de uma forma muito fidedigna cada particularidade que foi colocada. Então, por exemplo, a não obrigatoriedade de oferta pelo professor. O professor, pelo menos na nossa instituição, ele não é obrigado a ofertar uma disciplina no modelo remoto. A gente tem uma equipe dentro do departamento, né, de professores, e entre nós a gente acorda quem vai trabalhar e quem não vai trabalhar. E a gente dá conta de se organizar assim, entre nós, um cobrindo o outro. Então, houve esse respeito, não foi uma coisa imposta, você vai ter que fazer o trabalho remoto de qualquer jeito, porque a gente tem situações de professores que estão com problemas de Covid dentro de casa, que estão, né, que são grupos de risco, que por diversos outros motivos não se sentiriam confortáveis de fazer esse trabalho. Esses professores, quando as atividades presenciais voltarem, eles vão assumir uma carga de trabalho maior, eles sabem disso, mas estão sendo respeitados nessa postura. Mas o que a gente viu acontecer? Não falo do meu departamento. Nós não temos nenhum professor que não vai oferecer. Porque aqueles que se sentiam inseguros, o que nós fizemos? Nós juntamos 2 professores. Um que se sente confortável e domina os recursos para apoiar o outro que não se sente tão confortável com os recursos assim, mas que tem um grande conhecimento, que tem muito cabedal para poder passar, e aí os 2 se uniram para poder um suprir o outro. Então, um trabalho mesmo de colaboração. Acho que a escuta é a parte mais importante. Mesmo que seja que você não vai ouvir aquilo que você quer ouvir, mas é esse esforço de tentar ver o que é que ele vê de tanta dificuldade. Então, como é que eu posso suprir essa dificuldade? Uhum. Vê se eu estou falando, pensando bobeira, mas te escutando, né? A escuta aliada com a autonomia da escola, do trabalho docente, Exato. né? Porque vocês podem, pelo que você está me dizendo aí, organizar, é óbvio, que apresentar uma proposta, discutir junto e tudo mais, mas vocês têm uma possibilidade de organização do trabalho, porque ele Uhum. não vem de maneira impositória, né? Exatamente. A escuta, ela não pode abrir mão da autonomia, porque senão é uma escuta Uhum. vazia, né? É uma escuta só Sim. para falar, ah, tô te ouvindo, né? Mas você vai fazer desse jeito. Estou te ouvindo, mas vai ser assim, né? Mas vai ser assim. Então, assim, o grande desafio é pensar essa escuta e essa autonomia nos espaços onde elas não são tão garantidos, né? Que é a questão, né, na educação básica. A gente está nem falando do privado. O privado tem as suas imposições, obviamente, muito, né, tão grande quanto. Mas é triste ver isso acontecer no ensino público.
né? Ensino público, sim. Sim. Aonde essa escuta deveria ser, e esse respeito, né, aos posicionamentos diferentes de cada professor deveriam também acontecer, né? De E é um cada professor, de desafio, cada escola. e é um desafio enorme para os gestores ouvir. Eu estive nesse lugar, não era gestora, mas estive nesse lugar de encaminhar uma diretriz para o gestor, e é um desafio enorme tentar conciliar tudo aquilo que estava posto ali como as condições. Então, era impossível? Não, não é. Tem umas coisas que vai desagradar e tal, mas pelo menos você mostra que você fez um esforço em ouvir e trazer, na medida do possível, o posicionamento de cada um. E aquilo que estava sendo pedido. Por exemplo, as capacitações. Né? Elas falavam muito que era necessário as capacitações. Então, está sendo ofertado. Em 2 semanas dá para aprender alguma coisa? Não é o ideal, mas a gente não tem outro tempo. Entende? Está sendo oferecido. Não é no tempo ideal, mas está sendo oferecido. Tá certo. Manu, acho que é isso. Você tem mais alguma consideração? Que tem a Camila para vir agora na parte 2, né? Você quer Sim, fazer sim, alguma sim. consideração final? Quer falar com as pessoas que estão assistindo a gente? Se alguém tiver mais alguma pergunta, agora é a hora. Enfim, Aham. né? Mas fica à vontade para fazer o fechamento aí da sua fala. Tá joia. Obrigada, Ronaldo. Olha, eu agradeço a audiência, as questões que foram colocadas. Me coloquei aqui no lugar confortável, não estou acompanhando o chat, mas o Ronaldo está. Mas dizer que é desafiador, né? Esse ensino remoto do jeito que chegou para a gente, não sendo EAD, acho que o objetivo maior aqui era diferenciar isso para vocês. Nós estamos fazendo o que a gente faria no presencial, só que com os nossos computadores ligados. As ferramentas interativas podem nos ajudar? Muito. Então, aos poucos, né, vai se inteirando disso, no que é que isso pode ajudar a melhorar. E apesar de não ser o que a gente gostaria e de estar desrespeitando, às vezes, muitas coisas que a gente pensa, a gente vai aprender com isso, a gente está aprendendo muito com isso. Talvez a gente vai até incorporar certas coisas que podem dar certo, que mobilizaram, que mudaram a minha prática no nosso dia a dia. Né? E que tenhamos aí resiliência, né? Fazer, como nós estamos fazendo, apesar de todas as dificuldades, né? Às vezes, vendo aí como se não estivesse dando resultado, é melhor do que se a gente não estivesse fazendo nada. Né? Munir um pouco os nossos alunos de o mínimo que seja, já é salutar nesse momento. E aí, estou à disposição, tá? Vamos ouvir a Camila, ela vai falar da evasão, né? Ela vai falar da evasão. Bom, Manu, obrigado. De Eu que verdade, agradeço. que delícia te ver de novo. Você falou no Igualmente. começo da sua fala, eu vou para Minas, eu não conheço Ouro Preto, é uma vergonha isso, eu preciso ir, tá bom? Eu vou para São João Venha del sim, Rei, conta comigo também pro que você precisar, viu, minha amiga? A gente sim, tá junto nessa escola pública de qualidade, né? Então, com certeza. afinal de contas, a gente veio dela. Então, é, um beijo, tá bom? Fica Outro, meu bem, querido. se cuide nesse Fique momento. bem. Enfim, obrigado de novo. Foi Eu que ótimo. agradeço. Adorei. Para mim também tá sendo ótimo, viu? Vou ficar aqui agora acompanhando a Camila. Até daqui a pouco. Tá um prazer estar aqui com você, viu, Camila? Boa noite. Prazer foi meu, muito obrigado pelo convite. Eu e a Manu, Imagina, nós ficamos muito animadas de trazer um assunto tão importante, né, para esse que bom. momento. Lembrando que a Maria Emanuela e a Camila são autoras de um livro que tá fresquinho, né? Olha lá o livro, que se chama Evasão e Permanência em Cursos EAD, com a palavra o aluno. Material que acabou de sair do forno, a Camila daqui a pouco acho que pode falar melhor. E tão necessário nesse momento em que a gente... Leitura essa tão necessária nesse momento que a gente está vivendo. Camila, eu vou deixar que você se apresente então. Passo a palavra para você. Camila, é com você. Tá certo. Então, primeiramente, boa noite a todos e agradecer o espaço, né? Você abrir esse espaço para a gente discutir sobre a evasão. Eu sou pedagoga de formação, assim como a Manu,
sou especialista em psicopedagogia e mestre em educação pela Universidade Federal de São João del Rei. E no mestrado, a pesquisa de mestrado foi justamente com o tema evasão e permanência na educação à distância. E esse tema a gente vai problematizar, trazer um pouco desses resultados para a escola pública, que é o nosso campo aí de atuação, né, Ronaldo? Então, eu sou supervisora pedagógica de uma escola da rede estadual aqui de Minas Gerais. E a gente tem tudo que a Manu falou no início na primeira parte da live, né, dessa correria para iniciar esse ensino remoto, do tempo que não nos foi dado para nos preparar, né? Então, o que eu vejo, o que nós sentimos do ensino remoto, é que ele é nada mais do que a virtualização do ensino, é uma adaptação do ensino presencial ao isolamento social. Né? Então, assim, o objetivo dele nesse momento não é criar uma nova metodologia de educação, e sim é fazer esse contato com o aluno, não deixar que o aluno fique sem esse vínculo com a escola. Então, o nosso foco com o ensino remoto é esse, é dar continuidade à aprendizagem? Sim, mas muito mais do que dar continuidade à aprendizagem é manter esse vínculo com a cultura escolar, que é muito importante. O Ronaldo está passando por isso aí junto comigo, né, com a escola pública. E eu vou trazer um pouquinho da realidade do estado de Minas, para vocês entenderem os nossos problemas, porque os professores, eles correram contra o tempo, a gente tem se adaptado, mas a gente não pode esquecer a desigualdade social que a gente tem no nosso país e os problemas que existem. Então, vou contar um pouquinho do estado de Minas, o que foi feito. Em maio, o estado de Minas lançou esse retorno às aulas de forma remota e lançou 3 frentes de trabalho. A primeira com os PETs, que são os planos de estudos tutorados, são apostilas com conteúdos, eles são divididos de acordo com a carga horária das disciplinas, eles são divididos de forma semanal, então vieram esses PETs. Temos também o programa Se Liga na Educação, que são videoaulas transmitidas pelo canal da Rede Minas. E nós temos o aplicativo, que é o Conexão Escola, que ele fornece um chat para que os alunos e professores possam desenvolver atividades síncronas. Ali também eles colocaram as apostilas e as videoaulas. Então, há todo um esforço, né, para que essa educação ela chegue. Mas a desigualdade no país é muito grande. E aí eu vou trazer outros dados para vocês que falam um pouquinho sobre a nossa realidade. Esses dados, eles foram divulgados, inclusive, na Assembleia, pela Comissão de Educação, em parceria com os professores, com os sindicatos. Então, eu vou falar com vocês. Nós temos essas 3 frentes de trabalho, só que nós temos 40% dos estudantes de Minas Gerais que não têm acesso à internet em casa, de qualidade. Então, olha o nosso problema. E Minas é um estado muito grande. Nós temos esse problema. Outra questão, o canal da Rede Minas, ele só alcança 23% das cidades mineiras. E aí nós temos 700 mil alunos que precisam do material impresso. E aí como organizar isso sem furar o isolamento social, sem colocar em risco a vida dos profissionais da escola, a vida dos alunos e dos pais em buscar esses materiais. Então, há uma série de problemas, há um esforço muito grande, mas há uma série de problemas que a gente tem que pensar. E esses problemas, né, reforçam a questão da desigualdade social e a questão da evasão, que é o nosso foco aqui hoje, né? E, embora a evasão ela seja uma previsão do Estado, porque a gente ainda não tem dados concretos da evasão no ensino remoto e poucos estudos ainda divulgados sobre esse ensino remoto. Então, a evasão ela é uma previsão. E diante dessa previsão, a gente pode começar a agir, a pensar. E aí, mergulhar nos estudos sobre evasão que já existem, seja na EAD ou no ensino presencial,
é uma forma da gente agir preventivamente. Então, é conhecer o que pode fazer com que o aluno evada, seja no presencial ou seja no ensino à distância, para eu fazer uma problematização com o que a gente está vivendo agora, com o ensino remoto. E aí, diante dessa problematização, desse mergulho na evasão, eu trouxe alguns fatores influentes na evasão que estão no livro, né, que foram citados pelos alunos da EAD, que podem vir a ser causas da evasão no ensino remoto. Tudo a gente fala que pode, porque, como eu falei, a gente não tem dados concretos. Então, a gente imagina, né, de acordo com a nossa realidade, com o que a gente tem vivenciado no dia a dia, que isso possa acarretar a evasão. Então, um primeiro fator, que é uma problemática grande da evasão, e que para o ensino remoto também tem sido, é a questão da interação. É o aluno ter essa interação com o professor, com os seus colegas, e não perder esse contato com a cultura escolar. Então, isso tem sido um grande desafio para nós, porque além de pensarmos nos equipamentos, nas metodologias para usar com esse aluno, a gente precisa atraí-los, tornar esse momento de interação um momento de qualidade, que motive o aluno a participar. Isso tem sido uma grande questão, inclusive porque boa parte não tem acesso à internet de qualidade. Então, é uma grande questão para a gente poder discutir. Outra questão é a dificuldade que o aluno tem em organizar o tempo, a rotina de estudo sozinhos. A Manu falou isso na primeira parte. A educação à distância, o aluno tem um perfil andragógico. Eles são adultos, eles já têm uma autonomia, uma maturidade um pouco maior. Nós, na educação básica, a gente está lidando com crianças e com adolescentes que estão construindo essa autonomia. Então, essa organização da rotina, né, do estar sozinho para o aluno é muito complicado. Apesar dos momentos de encontro, né, com os professores, com os colegas, esse tempo fora desse encontro, como organizar, como realizar essas atividades, também tem sido um grande problema. Outra questão, a falta de acompanhamento das famílias. Eu não sei, o Ronaldo, qual que é o segmento que você trabalha? Do primeiro ao quinto ano, do fundamental. Do primeiro ao quinto ano. Então, lá na escola a gente tem do primeiro ao quinto e do sexto ao nono. Eu, no caso, fico com o sexto ao nono. E a gente observa uma quebra muito grande. Até o quinto ano, há um acompanhamento mais sistemático das famílias. Até porque eles são menores, muitas vezes precisam que os pais levem, então há um contato maior. Chega no sexto ano, o pai fala, vai que agora você já está capacitado, vai sozinho. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer a família para a escola a partir do sexto ano. E essa é uma questão que pode também influenciar na evasão, essa falta de acompanhamento. Apesar dos pais estarem em casa, né, a grande maioria, alguns trabalhando de forma remota, esse acompanhamento ele não acontece de uma forma satisfatória. A gente já percebia no presencial e agora no ensino à distância também. Outra questão que a Manu também colocou são as metodologias novas, os novos recursos, né? Como usar, como colocar em prática e como atrair o aluno com esses novos recursos, novas metodologias. E aí é muito engraçado, porque na escola já há uma discussão de muito tempo de que a gente precisa trazer mais a tecnologia, que a gente precisa trazer os conteúdos mais para a realidade do aluno, usar recursos mais atrativos. Essa discussão já é longa. Só que na escola isso acontece de uma forma mais devagar. Na pública, então, né, Ronaldo? Que os recursos são escassos, recursos financeiros, tecnológicos, tudo é mais difícil. Então, já é algo que a gente tinha consciência de que a gente precisa mudar e melhorar essas metodologias, os recursos novos, para a gente atingir o aluno dessa era, que é a era da tecnologia, como a Manu citou os CERs, né, da polegarzinha, que tem o mundo na ponta dos dedos. Então, é uma questão, essas novas metodologias, saber usar
e ser atraído por elas. Outra questão é não encontrar na escola, no estudo, no conteúdo, um significado. Essa também é uma grande questão, uma questão que a gente já discute também há muito tempo dentro da escola, né? Se o conteúdo dado pelo professor, se ele não se aproxima da realidade do aluno, da vida dele, perde significado. E aí a escola está ficando cada vez mais obsoleta. E o ensino remoto vem para jogar a gente no chão, para a gente refletir sobre isso, né? Precisamos de trazer esse aluno, trazê-los para nós. E como? Como a gente fazer que a escola tenha importância para o aluno no agora. E aí eu vou trazer uma experiência que nós tivemos lá na escola. Nós fizemos um trabalho com os alunos, com perguntas, a gente queria saber o que eles achavam da escola. E uma das questões era justamente essa: qual é a importância da escola para você? E aí a grande maioria atribui a importância da escola para o futuro. A escola vai ser importante para o meu futuro. E quando a gente fala de futuro, é algo longe, é algo distante, né? E aí, se para a gente futuro, que nós somos adultos, já é algo subjetivo, imagina para o adolescente. Então, se ele não encontra significado na escola no hoje, essa é uma grande questão da evasão no ensino médio, por exemplo. Eles querem trabalhar, eles precisam de renda, eles não veem um significado da escola nesse momento. Então, essa também é uma questão e é um fator que eu acho que é muito importante as escolas começarem a pensar e trabalhar. Lá na escola nós já estamos começando a pensar em projetos para a gente ressaltar a importância da escola no momento, no presente. A gente precisa muito de trabalhar isso. Outra questão são as dificuldades de aprendizagem, que também já acontecem no ensino presencial. E aí, com o distanciamento social, torna muito mais complexo esse acompanhamento do aluno, né? Principalmente aí os alunos da educação especial. Como fazer a inclusão no ensino remoto? É uma questão muito complexa, muito complicada, e na escola a gente já tem toda uma discussão em relação a isso. Imagina a distância, né? Como pegar, trazer o aluno, olhar, sentar junto, e isso a gente está sentindo muita falta na escola. E aí a gente vê o desespero dos alunos e dos pais. Como eu vou fazer sozinho? E isso toca a gente, dói, né? Não poder ultrapassar esses limites que foram impostos para a gente no ensino remoto. Outra questão, o sentimento de solidão e o não pertencimento, que é algo muito forte na evasão, foi citado por muitos alunos na pesquisa. Eles se sentem sozinhos, eles não se sentem dentro da instituição, dentro da sua turma, né? E aí, como o espaço físico, né, a simbologia da instituição faz a diferença no ensino, né? Então, essa é outra questão. A falta de equipamentos e de internet, que é o cerne aí, né, do ensino remoto. Como fazer funcionar sem um acesso de qualidade. E eu finalizo com mais um fator, que é a falta de conhecimento e desenvoltura com os equipamentos tecnológicos. Aí vocês vão me falar, mas como? Os alunos sabem mexer melhor do que os professores, né, em relação a esses recursos. Só que na escola, a gente vem percebendo que os alunos, eles usam do celular. O celular está ali o tempo inteiro. E o acesso deles, muitas vezes, é restrito à rede social e jogos. E aí, quando a gente leva os meninos para o laboratório, eles têm que editar um texto, digitar um texto, procurar conteúdo, usar um e-mail, os recursos do Google, eles têm dificuldade. Se você perguntar de rede social, de jogos, eles sabem muito melhor que a gente, mas a gente tem percebido essas dificuldades, porque o acesso deles muitas vezes é restrito ao celular. E essa é uma dificuldade grande no ensino remoto. Como você responder uma atividade pelo celular? É uma grande questão.
Então, esses fatores que eu citei são alguns que foram citados na pesquisa e que eu penso que se encaixa muito bem nessa realidade que nós estamos vivendo. Né? E aí a gente chega na nossa questão de hoje, como evitar uma possível evasão. Como a gente evitar algo que ainda não nos foi colocado de forma concreta, dados concretos, como a gente enfrentar isso. Né? E aí eu vou me apropriar da fala da Manu também, é a questão do diálogo, do ouvir. Então, nesse momento, a gente precisa do diálogo com a comunidade escolar, com os professores, com os pais, com os alunos, para que a gente consiga chegar em um lugar que seja o melhor possível, dentro da possibilidade de cada um, do professor, dos alunos, mas que a gente encontre uma forma de minimizar essa desigualdade social, né, e trazer esse aluno. Né? Agora é o momento de ouvir, de interagir, de acolher esse aluno. Então, a escola, nesse momento, mais do que pensar na aprendizagem, a gente tem que pensar no desenvolvimento sociocognitivo, mas emocional também desse aluno. Né? Nós estamos com alunos passando por problemas sérios. E a escola, nesse momento, para ele, é algo que está em segundo plano. E a gente precisa de acolher esse aluno. A gente precisa de trazê-los para perto. Então, a meu ver, nesse momento, para a gente enfrentar uma possível evasão, é essa aproximação do aluno. É esse cuidado com ele, com os professores, com todos, né? Todos os atores que estão envolvidos aí nesse processo. Muito bom. E eu fiquei pensando muito nos fatores, né? O que trazer para a gente problematizar a escola pública. E aí a gente se surpreende porque são muitos. A gente tem muitas questões que não estão a nosso favor. E aí o esforço que a gente tem feito dentro da escola é muito grande. Sim, né? sim. Camila, como que está aí no caso, em Minas, essa questão da articulação junto com o poder público? Porque eu estou em uma situação em que eu percebo que a gente tinha falado isso lá com a Manu, né? Sem muitas possibilidades de um trabalho mais autônomo, né? E que eu percebi que na universidade pública ela está tendo isso. Né? Como que está aí em Minas essa articulação com o poder público, essa discussão toda vinculada com a autonomia da escola? Então, houve uma resistência muito grande no início, porque tudo foi imposto. Não houve diálogo com os professores. Por exemplo, esse PET, essa apostila, ela não foi discutida com os professores. Ela não foi montada pelos professores da rede. Tá? Então, há uma série de inconsistências, há uma série de problemas. Né? Nós temos até um documento de uma professora lá da nossa escola, junto com outras colegas, que fazem uma análise dessa apostila e apontam problemas sérios. Né? Outra questão, no início não tinha nem referência, o conteúdo não tinha referência e não tem autoria, não tem nomes nessa apostila. Então é um grande problema. Caiu pra gente, né? E ele é obrigatório, o uso dele é obrigatório. E aí a escola, a autonomia da escola ficou zero. E aí os professores tiveram uma resistência muito grande. Eles queriam montar o material, porque eles conhecem os alunos, né? E não profissionais contratados para isso. Então, houve uma resistência muito grande. E não tem autonomia, é obrigatório. A gente tem que utilizar essa apostila. A escola pode se apropriar de outros recursos, de material complementar, mas o uso dela é obrigatório, porque a carga horária dela é que está sendo contabilizada. Então, é um problema tremendo. Né? E aí, o que acontece? Quando isso vem imposto, os professores eles não se sentem parte disso.
Eles não estão motivados para usar isso, eles queriam construir, né? E aí é um grande problema. No início a resistência foi muito grande, mas é o que a Manu falou, a gente começa a discutir que é melhor a gente fazer alguma coisa do que não fazer nada. A gente tem que garantir o direito à educação dos nossos alunos. Então a gente está se adaptando. Na escola a gente tem se reinventado, né? Criamos um site da escola. As atividades dessa apostila elas são enviadas por professor pelo Google Formulários. Então, o aluno estuda e depois envia as atividades. Agora nós começamos com um plantão no Google Meet, para o aluno encontrar com o professor, né, interagir de forma síncrona. Então, nós estamos buscando 1000 alternativas. Fomos pegos totalmente de surpresa, então não teve tempo de se apropriar dessas novas tecnologias. Temos feito isso ao longo do tempo, nas nossas reuniões, né? Tem sido muito rico. E, assim, se a gente pode pensar em algo positivo que a gente vai tirar dessa pandemia, são essas reflexões que nós temos feito, de que a escola, ela precisa mudar. A escola, depois que a pandemia acabar, a gente não vai poder fechar a caixinha da pandemia e voltar para as nossas atividades como antes. Então, eu acho que isso é algo muito importante. Esse processo vai nos trazer frutos, né? Tem nos trazido, né? Tem nos colocado aí para pensar, para refletir, para criar, tirando a gente muitas vezes do lugar que é tranquilo para a gente, que é confortável, né? E colocando a gente à prova a todo momento. Então, assim, autonomia, né, foi zero. Aqui eu trabalho numa rede municipal, né? Então, aqui eu percebo que nos conteúdos escolares, isso a escola está tendo uma liberdade maior de gerenciar, tá bom? Agora, o direcionamento das atividades, a organização desse trabalho, isso está muito amarrado aqui para a gente. Né? Então, por exemplo, você estava me dizendo em algum momento sobre colocar a vida dos profissionais da escola em risco, né? Porque a escola é um lugar que aglomera, não adianta. Né? Mas quando você fala para retirar atividade impressa, quando você fala para retirar a cesta básica, quando você coloca tudo isso dentro da escola, eu fico assim, pensando o quanto que a vida do profissional da educação, que está se vendo obrigado a estar nesses espaços, porque não existe uma outra opção, a não ser a licença médica, né? E eu, particularmente, não consigo falar que estou doente se não estou, então eu vou, mas assim, o quanto eu me sinto, sinto a minha vida desvalorizada. Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Porque eu me sinto em risco todo dia quando eu vou trabalhar. E trabalhar com medo, né, é triste. Assim, acho que hoje a escola pública ela está convivendo com o medo. Você estava trazendo a solidão dos estudantes e esse sentimento de não pertencimento, e eu acho que para nós, docentes ou gestores, a gente também convive com o medo. E não é qualquer medo, é o medo da morte. Né? É o medo da contaminação e, por sua vez, o medo da morte. Mas, do ponto de vista do conteúdo, aqui a gente consegue se organizar assim, de maneira mais tranquila. Isso eu já acho um avanço. Né? Aqui foi o contrário. Nós não temos autonomia para a criação de conteúdo, mas nós temos certa autonomia para gerenciar como será feito. Tá. Né? Por exemplo, cada escola vem se organizando de um jeito. Teve escolas que criaram aquele Google Sala de Aula, teve escolas que optaram pelo WhatsApp, nós criamos o site, então a gente está com certa autonomia nesse sentido. Agora, de conteúdo, não. Tem que utilizar aquilo que está ali. O máximo que o professor pode fazer é complementar, né, alguma coisa, algum conteúdo ou atividade. E aí a sua fala sobre essa questão do medo e da solidão me trouxe uma questão que eu tenho lido bastante, que é a questão da invisibilidade do magistério, do professor. Porque não estão nos perguntando o que a gente está achando disso, se a gente está com medo,
se a gente está precisando de ajuda, né? Qual a nossa opinião? Nós nos tornamos invisíveis. E isso é forte, é muito forte, né? E é o que tem acontecido. A esfera pública não quer saber. Ela tem que manter esse vínculo do aluno com a escola da forma em que ela coloca para gente. E aí? Quando você cria uma apostila e não chama os professores da sua rede para discutir isso, para construir junto, né? É nos tornar invisível, meros replicadores, né? Sim. E aí é bem difícil. É triste. Muito triste, muito triste. E aí, como você motivar uma equipe que está sentindo isso na pele? Porque, na minha opinião, a beleza da docência está na criação, né? Quando você cria a aula, quando você busca conteúdo e quando isso vem amarrado, você tira toda a motivação. Você tira. Aqui a gente tem, como está aí para os professores? Pessoal, eu estou perguntando para quem está chegando agora, a Camila está em Juiz de Fora, tá? Isso. Então a gente está fazendo um bate-papo de dois estados, inclusive, diferentes, né? E para quem é de Juiz de Fora, eu estou em Hortolândia, do ladinho de Campinas, estado de São Paulo, tá bom? E agora eu esqueci a pergunta, tá lá. A pessoa quis. Gente, quem quiser fazer perguntas, vamos ver se eu lembro. Quem quiser fazer pergunta, quem quiser interagir com a gente, pode colocar aqui no chat que eu vou problematizando para Camila, tá bom? Eu esqueci, Camila, de verdade. Lembrei. Como tá aí na rede pública em Juiz de Fora, essa questão da lida cotidiana mesmo do docente. Porque aqui, e eu vou me incluir nisso porque eu dou aula na faculdade também. Quando tudo isso chegou, na verdade, o que está acontecendo com a escola? A gente vira até tese, ó, ensinando sem a lousa e o giz, né? Porque a gente não tem mais lousa e giz. A gente está se organizando, se reinventando, procurando novas maneiras, novas formas de poder ser professor por conta da pandemia. E eu percebo que há uma resistência dos professores, e eu acho legal entender. Eu fui ouvir muitos professores da onde eu trabalho, para tentar entender essa resistência. Né? Porque não é o não quero porque eu não quero. Né? Existe, por exemplo, o medo da câmera, existe a ansiedade de não saber se portar ou falar de uma outra situação, existe o medo da exposição, existe o medo de virar meme. Olha isso, o medo de virar meme, porque as redes sociais elas estão cheias de aulas que não deram tão certo e que, por sua vez, impactam diretamente o professor, né, que está tentando fazer um trabalho sério e fala, pera lá, mas eu não queria que isso acontecesse comigo. Então, assim, eu percebo muitas vezes que essa resistência, ela não está ligada apenas com o fato de, assim, não é birrinha, como eu já escutei. Professor tem birrinha. Se no concurso está escrito eu já escutei isso dentro da rede. Ele pode falar? Porque se ele pode falar, ele pode dar aula. E esse momento, mesmo remotamente, e esse momento, ele não está questionando, ele não está evidenciando nos professores, essa resistência ela não evidencia nos professores não querer, pelo simples fato de não querer, mas porque traz outras questões por trás. Então, assim, eu queria saber como que está por aí, qual é a leitura que você faz do que a gente chama de resistência docente no momento do ensino remoto. Eu acho que a grande questão da resistência foi a falta de diálogo. A falta de sermos ouvidos, consultados, de construirmos junto essas ferramentas e esse processo. Né? Outra questão que eu também acho muito importante como eles não foram incluídos nesse processo, eles demoraram um tempo para conhecer esse material, para começar a acreditar que era possível fazer alguma coisa dessa forma. Outra grande resistência que a gente tem os professores muitas vezes não têm formação para a utilização dessas novas metodologias, da tecnologia. Essa também foi uma grande resistência.
Como eu vou fazer? O início foi muito difícil. Quando a gente falava das ferramentas do Google, tem professor que eu uso o e-mail, mas essas ferramentas não é do meu dia a dia. Então, houve essa resistência, né? Eu também tive que aprender muito, e a gente teve que fazer isso de forma muito rápida e com as coisas já acontecendo, a gente não teve esse tempo de preparação. Então, eu acho que a grande resistência é isso, é a falta de diálogo, essa falta de tempo para se inteirar desse processo, desse novo processo, o medo, né? O medo de se expor, o medo de colocar a saúde em risco. Então, a outra questão que é muito falada pelos professores é a questão da desigualdade social. Eu vou dar aula para um grupo que tem acesso, eu estou fechando os olhos para os outros. Eu estou ampliando aí essa desigualdade. Essa também foi uma fala recorrente dos professores. Eu estou concordando com essa política que o Estado nos impôs. E 40% dos meus alunos estão de fora desse ensino. Então, a grande resistência também nesse sentido, de não compactuar com essa política que veio tão de cima para baixo. É uma resistência do cuidado, Então, foi uma grande questão. Como fazer o nosso trabalho, sermos profissionais, mantermos resistentes, porque nós não concordamos com muita coisa que tem sido feita, mas a gente precisa de olhar para o aluno, a gente precisa de trazer ele para a gente. Então, são sentimentos antagônicos aí, que a gente quer fazer ao mesmo tempo que a gente pensa que um monte está de fora, então é complicado. Quem trabalha com a escola pública vivencia isso no dia a dia, seja de forma presencial ou remota, a gente vivencia essas desigualdades e essas questões. Camila, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, fala-se muito ainda de um possível retorno presencial. Eu não sei se isso circula aí em Minas Gerais. Se circula, a minha pergunta é: como você vê um possível retorno? Então, esse é um assunto, uma questão complicada. Aqui não estamos falando de prazo para retorno, não. Tanto que a gente já está sabendo, nós estamos aí... tem data? A gente não tem. Data certa, não. E a gente está na quarta apostila, no quarto PET. Vai entrar o quarto PET, a gente está terminando o 3. E eu já estou sabendo que já tem aí o PET 5 já a caminho. Então, eu acredito que até outubro, até final de outubro não tenha retorno aí aqui na escola. E nessa questão de um possível retorno, eu acho que em meio a esse momento agora, sem vacina e sem um controle ainda da doença, é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade do governo que colocar isso, impor isso. Porque a realidade da escola pública, salas pequenas, com 35, 38 alunos, como você vai fazer distanciamento? Sim. Outra coisa, estamos lidando com crianças. A gente fala que a gente não consegue controlar piolho, vai conseguir controlar vírus. E estamos lidando com crianças e adolescentes. Eles vão seguir os protocolos? Como controlar isso? Outra coisa, a escola não é um espaço de transmissão de conhecimento, eu só vou para aprender ali o conteúdo. É um espaço de convívio social. Como que eu vou regular esse contato social dos alunos? Essa distância? Assim, é impossível. É impossível. Nem se houver um revezamento, eu acredito que seja possível. Sim, fora que revezamento aqui. Mas eu acho também impossível. Mesmo que a gente trabalhe aí com 1/3 da escola de cada vez, é impossível. Outra coisa, as secretarias de educação vão ter dinheiro para recurso financeiro para investir em equipamentos, o álcool gel aí, a máscara, vai ter recurso para isso?
né? Outra coisa, a merenda, como que a gente faz com a merenda? A gente sabe que muitos alunos vão na escola por causa da merenda. Como que eu vou servir essa merenda? Como que eu vou fazer essa higienização? É uma questão, assim, que eu não vejo como algo possível nesse momento. E se acontecer, é uma irresponsabilidade muito grande. Olha, a Simone Locatelli está perguntando como que vocês fazem aí em Juiz de Fora com as crianças que não têm acesso à tecnologia. Então, é a grande questão. Lá, por exemplo, na minha escola, é uma escola mais central. Então, eu tenho um público que tem um acesso melhor à internet e a esses equipamentos. Mas eu tenho sim o público que não tem, ou às vezes só tem acesso ao celular. Então, a recomendação foi de imprimir essas apostilas e entregar para o aluno. Tá? Na escola. E aí Aí a escola teve que se virar, né? Para alguns alunos a gente conseguiu parceiros para alguém para entregar, né? Algum foi buscar, foi essa questão assim de como organizar. Mas para a gente lá na escola foi um número reduzido de alunos que recebeu esse material impresso. Diferente de escolas de periferia, da zona rural, que eu não sei como que as escolas estão conseguindo se organizar nesse sentido, para não furar esse isolamento social e para ter toda essa segurança, né? E aí a mesma questão com a distribuição do kit merenda, né, que o Estado de Minas agora colocou. Eu não sei se São Paulo está assim também. Vai Aqui ser na cidade distribuído. eu estou percebendo com as amigas que eu tenho conversado e os amigos de outras cidades, de outros estados, que essas práticas elas estão meio que iguais, assim. A escola ela virou lugar da retirada do kit de alimentação, ela é o lugar da retirada do material impresso, né? E essas práticas têm sido meio constantes em todos os lugares. E aí vai ter que ser organizada agora essa entrega desse kit merenda. Então, assim, a escola tem feito muitos esforços, sabe, para conseguir chegar ao aluno sem grandes problemas, né, pensando aí na saúde, tanto dos profissionais quanto desses alunos e dessas famílias, mas tem sido bem difícil. E eu fico imaginando as escolas de periferia, como estão fazendo. Zona rural, né? Bem Sim, difícil. é muito difícil. Bom, será que a gente está caminhando para o fim? Você quer dizer mais alguma coisa? Então, eu quero fechar, né, com a nossa questão aí, né? O que fazer para diminuir, né? Prevenir essa evasão no ensino remoto, né? E eu fecho a minha fala dizendo que é hora do diálogo, é hora da aproximação, da acolhida, né? Que a escola, nesse momento, a questão de nota, de exame, de validação, de avaliação, isso está lá em segundo, terceiro plano. Não é momento de pensar nisso. É momento da gente pensar na vida, né? Nossa e na vida dos nossos alunos, né? E não perdê-los nesse caminho. Né? Então, manter esse vínculo, fazer com que ele não perca esse contato com a cultura escolar. Eu acho que é o nosso foco nesse momento. Né? A aprendizagem, ela está acontecendo de forma satisfatória, da forma que a gente gostaria? Na grande maioria, não. Né? Para a grande maioria dos alunos, não. Ela não está acontecendo. Mas a nossa preocupação agora não é essa. Eu acho que a gente tem que pensar aí no desenvolvimento social, emocional desse aluno e nessa acolhida. Né? Não é hora de pensar em avaliação, em aprendizagem efetiva, né? E, enfim, eu vou fechar com a fala da Manu, que a gente é o que a gente pode fazer. Exatamente. Né? Nesse momento, a gente é o que a gente pode fazer. Exatamente. Às vezes não o que a gente gostaria, mas né? é o que a gente pode. É isso aí. Obrigado, viu, Camila? Obrigado você pelo espaço, trazer um pouquinho aí da realidade da escola pública, né? Fazendo esse link com a evasão, que é algo que nos preocupa muito. Né? Mostra de novo o livro, porque mudou muita gente já na live. Gente, a Camila e a Manu, que foi a convidada da primeira parte,
são autoras do livro Evasão e Permanência em Cursos EAD, com a palavra o aluno, que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo agora. Tá fresquinho, ele saiu agora em fevereiro, Camila, foi isso, né? Na verdade, ele começou a ser distribuído agora em junho. Tá? Foi Fevereiro, agora. Foi agora. Tá? Agora. Né? Eu tô na minha cabeça que você defendeu em dezembro e aí ficou, não sei por que o fevereiro na cabeça. É porque fevereiro a gente a gente encaminhou para a editora, né? E aí ela atrasou um pouco por causa da pandemia, né? E aí ele saiu aí, tem um mês e pouco aí que tá aqui. Tá? E a nossa preocupação nessa pesquisa foi justamente ouvir o aluno, né? Acolher o aluno, a necessidade dessa assistência. E espero que essa pesquisa né, chegue à esfera governamental e dê frutos, né? Pensar em políticas públicas mais condizentes para a EAD, para o ensino presencial também, né? É isso. Gente, me perguntaram, eu esqueci quem foi a pessoa, eu não anotei, que só chegou mais tarde e se ia ficar gravado. Então, só lembrando a todo mundo que as lives, elas estão no meu IGTV, mas todo domingo a live da semana migra para o nosso canal Educação em Tempos de Pandemia. Então, só procurar lá no YouTube. A Giovana daqui a pouco já põe aqui de novo o link. Por favor, Giovana, é só vocês entrarem lá. Gente, eu acho tão engraçado falar isso. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque daí você sabe na hora. Mas, enfim, as lives, elas estão todas disponibilizadas lá. A live das meninas hoje aqui, ela é a sétima live, então domingo já está disponível no canal na íntegra, tá bom? Camila, obrigado. Você quer falar alguma coisa para as pessoas? Eu que agradeço o espaço, né? Esse momento para a gente discutir sobre esse tema tão importante. E para as nossas colegas aí, pedagogas e pedagogas em formação, né? A gente nunca pode desacreditar da educação e do ser humano, né? Eu acho que isso é o que nos move. E sem isso a gente não sai do lugar. Então, é mais uma mensagem aí de motivação. Vamos passar por esse momento, isso vai acabar, né? E ficam as reflexões e as transformações, né? Que é muito importante. Obrigado por hoje, pessoal. Um grande beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.